Saudamos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Hoje estamos aqui para estudar a lição 12, onde nós iremos falar sobre a conduta do crente em relação à família, amém? Então, hoje nós estaremos trazendo para a lição a conduta do marido, a conduta do esposo e também a conduta dos filhos. Se os irmãos perceberam, nós ainda estamos estudando o livro de Efésios, a qual o apóstolo Paulo escreveu a sua epístola e direcionou para a igreja de Éfeso, a igreja de Efésios. E hoje nós iremos falar sobre a família, iremos falar sobre a conduta, iremos falar sobre a cabeça, iremos falar sobre as obrigações, iremos falar sobre tudo que nós precisamos para que nossa família ela esteja amparada pelo poder do Espírito Santo nessa lição. Amém? Você que está em casa, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Efésios, no seu capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 33, e em seguida nós vamos abrir no mesmo livro, Efésios, porém no seu capítulo 6, nós vamos ler do seu versículo 1 ao 4. O objetivo da aula de hoje é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Amém? Então, Efésios, capítulo 5, no seu versículo 21 até o 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, e assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a sua mulher reverencie ao marido. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai o teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos,
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentados na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seu seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. A introdução da revista diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino. É um matrimônio monogâmico. O que significa um matrimônio monogâmico? É um homem ter uma mulher. É uma mulher somente ter um homem. É heterossexual. Se nós pararmos para ver, nós vamos ver no livro de Romano, que Romano diz assim: e mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram mais a criatura do que o Criador. E nós vamos ver que o Deus entregou os homens às suas próprias paixões, porque eles estavam trocando aquilo que Deus deixou como natural. E, na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele criou os seres humanos héteros, para que nós possamos ter o contato com o sexo oposto. E mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram mais a criatura do que o Criador. Então, por isso, Deus, o próprio Deus, entregou os homens às suas próprias paixões. Nós costumamos dizer que, independente da escolha que cada um faz, porque hoje nós iremos falar de família, iremos falar de pessoas héteros, independente da escolha que você faz, Jesus, Ele te ama. Você que nos assiste, né? Dependendo da sua escolha, da sua conduta familiar, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele ama você. Ele não faz dissensões, mas o pecado, dependendo da sua escolha, essa escolha faz separação entre o homem e Deus. Nós não iremos entrar nesse estudo neste momento, porque hoje nós iremos falar sobre a conduta da família cristã. Hoje nós falaremos do esposo, da esposa e dos filhos. Mas a revista nos trouxe um tema que Deus, Ele apoia, Ele pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, se de repente você ouviu, né, e não entendeu, Deus, Ele te ama da forma que Ele te criou. Aquilo que você faz, a escolha que você fez, não quer dizer que você vai deixar de ser criatura. Não, mas isso impede que você entre no reino dos céus. Amém? Nós estamos aqui para poder pregar a verdade, e a Bíblia diz que a verdade, ela liberta aqueles que estão abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas não esqueça, Jesus, Ele te ama e diz: venha da forma que você está, porque aqui Ele faz a mudança. E a revista, ela diz assim, no capítulo 5, Paulo, ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada
do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando-se o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminismo, como viés neomachista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Amém? Abra aí comigo na sua Bíblia, no Evangelho de João, no seu capítulo 13. Eu vou estar explicando enquanto a nossa irmã Juliana vai estar abrindo. O papel do marido, de acordo com o que o apóstolo Paulo vem dizer na igreja de Éfeso, ele é o cabeça. Como assim, missionária? A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja e que o marido é o cabeça da mulher. Quem assistiu às aulas passadas, nós tivemos um estudo onde nós falamos de Cristo, que Cristo é a nossa rocha, que Cristo é o nosso alicerce, que Cristo é o fundamento, que se nós estivéssemos fundados nessa cabeça, ainda que viesse qualquer tipo de tribulação, ainda que viesse qualquer tipo de dificuldade, nós teríamos ou poderíamos até ter a possibilidade de ser abalados. Mas se nós estivéssemos nessa rocha, nós estaríamos e continuaríamos de pé. Por mais que o edifício poderia balancear, ou por mais que o edifício poderia se desmoronar, mas existiria uma forma de uma reconstrução. E o apóstolo Paulo, nessa carta, falando sobre o matrimônio, ele vem dizer justamente isso, que o homem é o cabeça da mulher. O homem, ele deve ser a rocha da mulher. O homem, ele tem que seguir o exemplo de Cristo, como Cristo guia a igreja, como Cristo é humilde, como Cristo tem a paciência, como Cristo é longânimo, como Cristo, ele sempre pensa, ele sempre tem atitudes, a qual nós vemos vários tipos de exemplos na Bíblia, e que nos atrai e não nos afasta da palavra de Deus. E hoje, nos dias de hoje, nós vemos que muitos maridos, infelizmente, não conhecem a palavra, infelizmente, não estão nesse meio onde Cristo é a cabeça. E quando ele não conhece, ele não tem esse conhecimento, infelizmente, ele sendo a cabeça, o corpo, que é a mulher, está totalmente adoentado. Então, hoje nós trazemos um estudo, você que é evangélico e você que não é evangélico e que nos assiste a nossa lição, a lição 12, que o quê? O marido é o cabeça. Missionária, mas e quando a mulher se torna a cabeça? Não por ela querer, mas pelo esposo permitir. Então, existe como que eu posso dizer? Existem mulheres que os esposos não estão de frente, não são cristãos, não seguem a Cristo. E praticamente elas são a base, elas são a coluna da casa. Então, essas mulheres, elas passam por um momento de dificuldade porque elas têm que ter o processo de intercessão, onde nós falamos nas aulas passadas sobre a intercessão, que Paulo intercedia pela Igreja de Cristo,
E essas mulheres, elas acabam pegando o papel do homem, porque o homem não tem o entendimento se ele não estiver firmado na rocha que é Cristo. Então, quando esse homem ele não tem o entendimento, a mulher acaba tendo que ser a coluna, a mulher acaba tendo que ser o alicerce dessa casa. Mas mesmo assim, nós iremos entender o papel da esposa. Dentro de um lar, ela ainda não pode passar na frente dele. Ela ainda tem que se dar o respeito como a igreja se dá o respeito, como a igreja respeita as leis de Cristo dentro da igreja. Nós vamos ver que a mulher, ela significa igreja. E o homem, a cabeça, que significa Cristo. Mas nós, hoje em dia, ainda temos um grande problema, porque existem vários esposos que não estão na presença de Cristo. Então, as mulheres, elas têm que adquirir aquilo que nós estudamos nas aulas passadas. O chamado da intercessão. Elas têm que interceder pelos seus esposos. É difícil? É difícil. Às vezes elas passam a noite chorando, porque, ou vice-versa, às vezes é o marido, né, que está na presença de Deus e a esposa não está. E ele tem que interceder pela vida dela para que ela tenha um encontro com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa tocar e ela o aceitar e ela aprender mais de Cristo, para que eles possam se tornar uma só pessoa também na vida e no reino espiritual. Quer falar? E pelo versículo que nós lemos, né, do texto áureo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz assim: vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, como o Senhor. Amém? E foi basicamente aquilo que a missionária Carliara ela acabou de mencionar. Não é pelo simples fato de a mulher, ela está dentro de casa, ela é conhecedora da palavra, que ela vai passar na frente do esposo, porque o esposo é autoridade, assim como Cristo é autoridade da igreja. Nós que estamos aqui nessa noite, você que está em casa aí agora, assistindo agora, né, esse estudo dessa escola dominical, precisa entender e compreender que Cristo é o cabeça da casa, porque antes mesmo da gente vir, Cristo já estava. Então, pelo que a gente está ministrando sobre a sua vida aqui nesta manhã, é que Cristo é o cabeça da casa, assim como o teu marido é o cabeça da casa também. Vou citar um exemplo. Tanto as mulheres que estão agora assistindo agora esse estudo, não é viável, não é correto que você saia da sua casa, vá para a igreja e deixa o teu esposo na sua casa com fome, sem fazer os seus afazeres de casa, porque antes de você ir para a igreja, né, missionária Carreira, você precisa fazer o seu compromisso dentro de casa. Não é porque o seu marido, o seu esposo, ele não é evangélico, que você vai deixar de fazer os seus afazeres dentro de casa e vai ir para a igreja para adorar a Deus. Deus não vai receber a sua adoração. Deus ele não vai receber o teu louvor. Sabe por quê? Porque o culto começa dentro de casa. Esta aula fala sobre família. E a família tem que estar unida. E desde o princípio, o homem ele é o cabeça da casa. Amém? Amém. E se você não estiver estruturado, se você já vier da sua casa sem estrutura, aqui você não consegue nada, porque você já vai vir com um coração dilacerado, um coração contrito, por mais que você tente adorar a Deus, mas você não consegue, porque a sua estrutura física, ela já veio desmoronada desde quando você saiu de casa. Então, por isso que nós falamos que o verdadeiro culto, né, ele começa dentro de nós, ele começa dentro da nossa casa, ele começa dentro do nosso lar, e por isso que nós temos que ser exemplo. O que o nosso presbítero acabou de citar é fato. Não adianta você, mulher, né, que quer trazer o seu esposo para a presença de Deus, está na igreja todos os dias, você que é uma diaconisa, vier limpar a igreja em todos os horários que você foi escalado, e se você deixa as roupas sujas, e você não deixa a janta pronta, e se você não deixa lá a sua cama arrumada, e quando o seu esposo chega, ele vai perceber que você tem feito algo que não está o agradando. Então isso gera conflito, né? Então assim,
Buscai primeiro a Deus. É o mandamento, né? Mas Deus, ele abre a exceção, porque a família, você tem que estar bem, porque ela é a base, né? Ela é a estrutura do seu lar, entendeu? Então, quando tudo vai bem na tua casa, tudo vai bem nos outros lugares, tudo vai bem dentro da igreja, tudo vai bem no seu ministério, tudo vai bem no teu trabalho. Então, a tua família precisa estar estruturada em Cristo. Amém? Vamos ler? João, no seu capítulo 13. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não existe nenhum movimento feminismo onde venha se falar do machismo, não existe. A palavra diz que se uns amarem os outros, nisso verão que vocês são os meus discípulos. Amém? Então, continuando na revista, o marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, aqui nós temos um grande exemplo na Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido, como o cabeça da mulher, ele também tem que seguir os passos de Jesus. Ele tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ele tem como objetivo seguir realmente todos os exemplos de Jesus. Porque aí, em vez dele afastar a sua esposa de si, ele vai cada vez mais trazer ela para si. Amém? Aí, vamos abrir o livro de João, no seu capítulo 15. João capítulo 15, versículo de número 12 e 13. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Quem quer dizer isso, missionária? A Bíblia fala que depois que o homem ele se une à mulher, eles se tornam um só corpo, né? E assim como você, marido, que cuida do seu corpo, o seu corpo físico, né? Você que malha, né? Você que faz uma dieta para poder estar bem saudavelmente, né? Você deve cuidar da sua esposa, que também é o seu corpo, da mesma forma que você cuida do seu corpo, da mesma forma que você faz a sua barba, da mesma forma que você corta o seu cabelo, da mesma forma que você corta as suas unhas. Tá rindo? Não é para rir, não. É verdade. Você deve cuidar da sua esposa da mesma forma que você cuida de você. Então, assim como você, marido, cuida do seu corpo, o seu corpo físico, você também tem que cuidar do seu corpo, mulher.
seu corpo espiritual. Vocês são uma só carne. Né? Porque tem marido que trabalha e não gosta de liberar um dinheiro para sua esposa fazer o cabelo. Tem marido que trabalha e não gosta de liberar um dinheiro para sua esposa fazer uma unha. Tem marido que trabalha e que não gosta de liberar nada para sua esposa ficar bem. E ele fica bem a semana inteira. E ele fica bem o mês inteiro. Você tem que cuidar da sua esposa assim como Cristo cuida da igreja. Amém? Continuando na revista, diz assim: isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Amém? Então, você tem que seguir o exemplo de Jesus. Ter o afeto, ter consideração, honrar, né, ser amável, não somente em público para que as pessoas possam ver, né, o que você tem feito, não. Isso também tem que ser feito em particular. Para o quê? Para que ambos possam viver bem. Amém? Vamos abrir aí o texto de Mateus, no seu capítulo 19, versículo 6, e em seguida nós estaremos lendo Colossenses 3, 19. Mateus 19, 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Colossenses, no seu capítulo 3, no seu versículo 19. Vai dizer assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Amém, maridos? Amém. Vós, maridos, amai as suas mulheres e não as irriteis contra ela. Amém? Então, agora nós iremos falar sobre a conduta do crente como esposa. Amém? Falamos da conduta do crente como esposo, que é falado pela Bíblia que o homem é o cabeça. E nós iremos falar agora sobre a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Falei muito do homem, tá? Me desculpem aí se de repente falei alguma coisa que excedeu, mas é a verdade. Mas agora também nós iremos falar um pouco sobre a mulher. Então, nós mulheres que estamos aqui, iremos aprender também qual deve ser a nossa conduta. E não somente aprender, mas como praticar. Amém? E a revista diz assim: as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa expectativa, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita
a Cristo, né? Então, a esposa é comparada como a igreja. A esposa é comparada como um corpo de Cristo. Então, quando nós falamos de submissão, nós devemos seguir a submissão que a igreja segue a Cristo. Não uma submissão irracional, sem saber o que você está fazendo. Não, nós quando prestamos um culto a Deus, nós prestamos um culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos aquilo que nós estamos obedecendo. Eu falo a igreja. A igreja sabe aonde ela está errada. A igreja sabe até onde ela pode ir. A igreja sabe aonde ela tem que parar. A igreja sabe aonde ela tem que prosseguir. Então, a conduta da mulher deve ser a mesma conduta que é a igreja para com Cristo. Nós devemos seguir os mandamentos, nós devemos obedecer, nós devemos ouvir, nós devemos ser tardio no falar, como diz a Bíblia, como igreja. Então, nós, esposas, devemos sim nos submeter, mas não como escrava, mas sim como pessoas voluntárias. Você só está na igreja porque você quer. Você não está preso. Jesus, ele não te acorrentou. Jesus, ele não te escravizou. Assim é o casamento. Você não está acorrentado. Você não está escravizado. Você se tornou um. Como a igreja é um em Cristo. Então, quando nós falamos de submissão, é de nós realmente fazermos aquilo que nós temos que fazer aquilo que é nosso dever, igual nós falamos sobre a vocação, né? Na aula passada, eu perguntei, você tem feito aquilo que Deus tem te chamado para fazer? Né? Você, esposa, como igreja de Cristo, tem feito aquilo que verdadeiramente é para ser feito dentro da sua casa? Você tem feito na sua casa assim como você faz dentro da igreja? Né? Então, esta é a conduta da mulher perante ao seu marido. E a revista diz assim: na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da proprietária de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, no Evangelho que nós vivemos hoje, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual ao homem. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Foi aquilo que eu acabei de falar. Nós, como igreja, nós não estamos sujeitos à escravidão. Nós viemos porque a palavra nos libertou. Nós viemos porque Cristo, ele nos amou, né? Nós nos casamos com os nossos esposos porque existiu um afeto. Assim como Cristo tem um afeto, Cristo teve um afeto. Eu até coloquei aqui no nosso caderno que existiu um sentimento afável, afetuoso, amável em Cristo com relação à igreja. E o que nós acabamos de ler foi o seguinte: as mulheres antigamente elas não eram nem contadas. Elas eram propriedade dos seus maridos. Tanto é que os seus pais arrumavam o casamento para elas. Hoje, no momento cristão que nós vivemos, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós escolhemos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, por isso, por essa maneira de você ter a opção de escolher, já que nós entramos nesse assunto, não vá com pressa.
Falo tanto para o homem, tanto para a mulher, né? Espera aquilo que Deus ele tem para poder falar com você. Espera aquilo que Deus ele tem para poder te incentivar, te colocar no caminho, te mostrar se verdadeiramente Ele é contigo, se verdadeiramente Ele não é contigo neste negócio. Porque a palavra diz, se o Senhor for com você, vá. Porque você vai passar por tribulações, vai passar por momentos difíceis, mas Cristo ele vai te garantir a vitória. E nós lemos que hoje a mulher, ela alcançou posição dignamente igual ao homem. Isso não quer dizer que nós temos que passar na frente do homem, não. Nós temos que nos dar o respeito. Isso quer dizer que hoje nós temos o poder da palavra. Hoje nós somos missionária, hoje nós somos diaconisa, hoje existem grandes pastoras, hoje existem grandes levitas que louvam, que adoram o Senhor e são mulheres, né? E não estão mais com as suas vozes caladas, não. Hoje elas também pregam o evangelho. Ah, missionária, mas na época de Cristo existiam as mulheres que o seguiam, Na época de Cristo, existiu, né, depois de Cristo, Áquila, Priscila, né, que acolheram o apóstolo Paulo, que faziam a obra de Cristo, eles sendo um só corpo. Então, hoje, nós mulheres, nós temos esse direito, né? Então, tendo esse direito, nós temos que agir como igreja. O nosso marido é a cabeça e nós somos a igreja. Nós estamos debaixo de uma submissão, né? Assim como eu tenho que buscar a Deus, assim como eu tenho que orar a Deus, assim como eu tenho que andar segundo os preceitos do meu Deus, assim como eu tenho que andar segundo as vontades do meu Deus, se o meu marido estiver debaixo da posição de Deus, eu tenho sim que ser submissa a Ele. Se ele não está debaixo da posição de Deus, também tenho sim que ser submissa, porém eu vou entrar com o meu chamado de intercessão e vou orar pela vida dele, para que Deus possa o resgatar e trazer ele para a presença do Senhor. Em nenhum momento eu vou dar de crente de muitos anos e vou chegar para ele e vou falar palavras que vão magoar. Não. A Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência, mas é tudo pelo Espírito. Amém? Abra comigo aí na sua casa, Gálatas, presbítero Wagner, Gálatas capítulo 3, no seu versículo 28, e em seguida nós estaremos lendo Gálatas capítulo 5, no seu versículo 13. E diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 28, e nisto não há judeu nem grego, não há de servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13, que diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Lê de novo esse último versículo, presbítero. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não vos useis então da liberdade para ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, mulheres cristãs, não ouse dessa liberdade que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler que não existe macho, não existe fêmea. Todos nós somos um para com Deus. E nós acabamos também de ouvir, mulheres, que nós não devemos ousar dessa liberdade para fazer nada que venha destruturar o seu esposo, nada que venha destruturar
né, o seu companheiro, mas você deve usar dessa liberdade para ajuntar a sua família em Cristo. Amém? Amém, missionária, porque nós vemos que hoje em dia a mulher, ela atingiu uma independência, né? Ela mesma, ela vai para o mercado de trabalho, ela trabalha, ela se torna independente e ela foi adquirindo isso cada vez de uma forma maior. Nós vemos mulheres que ganham mais do que os seus maridos, mas pelo que eu entendo que a missionária está explicando, mesmo assim, nós devemos ficar na nossa base, que é de ajudadora, tendo sempre o marido como o cabeça. Ainda que eu ganhe mais do que meu esposo, ainda que você ganhe mais do que o seu esposo, ainda que você que nos assiste, mulher, que ganhe mais do que o esposo, você não tem que usar dessa liberdade para o maltratar. Pelo contrário, se você ganhar mais, é aí que vocês vão se juntar. Né? Existem famílias, já que nós estamos falando de famílias, existem famílias onde cada um tem o seu salário, né? Não estou questionando como é a sua maneira de viver, mas eu creio que tudo que nós fazemos com união, como diz a Bíblia, né? A Bíblia sempre nos dá o exemplo de união. Tudo que nós fazemos com união, não existirá contenda, né? Eu creio que dentro de um relacionamento não existe eu pago a luz e você paga a água. Não existe eu faço a compra e você paga a luz. Não. Nós somos um. Né? Como eu disse lá atrás, o marido que cuida do seu físico, ele também tem que cuidar da sua esposa. Se a sua esposa não tem um ganho, assim como você corta o seu cabelo, como você corta a sua unha, como você para a sua barba, que eu disse, você também tem que cuidar da sua esposa. E a esposa, né, ganhando mais do que o seu marido, ela não tem que usar dessa liberdade para colocar o seu marido debaixo dos seus pés, não, porque ele é e sempre vai continuar sendo o cabeça, né? Eu não falo isso, mulher, para você ser escravizada, não, porque a Bíblia diz que Deus, ele nos libertou, né? Só que nós não devemos ousar dessa liberdade. Por quê? Porque nós estamos debaixo da submissão. Que submissão? Se você ainda não sabe o que é submissão, é só você parar e pensar aquilo que você faz como igreja. Qual é o seu comportamento perante Cristo? Qual é as suas ações perante Cristo? Você como igreja, nós como igreja, né? Como é a nossa comunhão, como é a nossa santidade perante Cristo? Como anda a minha obediência perante Cristo? Quando nós aprendemos a ser submissos a Cristo, nós também aprenderemos a ser submissos aos nossos maridos. Amém? Então, agora nós iremos pular para o terceiro tópico e nós iremos falar para os filhos neste momento. Já estamos terminando e a revista diz assim: os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego, noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade excedida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos.
Abra comigo aí na sua casa, Provérbios, a irmã Juliana, no seu... Provérbios, no seu capítulo 22, no seu versículo 6. Isso. Que vai dizer assim: instrui ao menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a Bíblia vem dizer que os pais devem criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que ele não venha se apartar dos caminhos do Senhor. O que tem acontecido nos dias de hoje? Como nós falamos que hoje as mulheres, elas ocuparam, né, um espaço na sociedade, hoje nós trabalhamos demais, já chegamos em casa na correria, e muitas das vezes não dá tempo de trazer o nosso filho para a igreja. E nós os deixamos porque nós já estamos atrasados, estamos errados. Ainda que nós cheguemos atrasados, mas façam um esforço de trazer os seus filhos para a presença do Senhor, porque é aqui que nós vamos conseguir instruir o caminho que eles devem andar. É através da palavra que eles irão aprender, irão praticar aquilo que eles têm que fazer para que eles possam continuar no caminho certo. E se eles não ouvir a palavra, o que vai ser? Como será? Será que você vai ter o autocontrole? Será que você vai conseguir colocar o seu filho fazendo aquilo que você quer perante as leis do Senhor? Se você deixa ele em casa, se você não traz ele para a casa de Deus? Se é mais fácil para você deixar ele lá e vir correndo, que também, se nós pararmos para ver a conduta da esposa, estamos errados? Se deixarmos também nosso filho em casa sem o banho, sem o jantar, e viemos fazer a nossa parte aqui, também estamos errados? Tudo começa dentro do nosso lar. Então, instrua os seus filhos no caminho que eles devem andar. E a revista diz assim: esse foi o dever dos pais, instruir os filhos no caminho aonde eles devem andar. Vocês aí, filhos que estão nos assistindo, ainda que vocês chamem seus pais de chatos, ainda que vocês chamem os seus pais de cafona, os seus pais estão te conduzindo, né, para um caminho que é um caminho de vida eterna, aonde lá na frente você vai entender que nada disso tudo aqui que tem na terra tem valor. Isso tudo aqui fica. Isso tudo aqui é passageiro, né? Isso tudo aqui será corroído. E no nosso momento de juventude, nós achamos que isso aqui é vida, mas na verdade, isso aqui é morte. E morte espiritual. Agora eu vou falar do seu dever, filho. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida por Deus, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. A honra é um dever para toda a vida. Então, filhos,
enquanto você estiver vivendo debaixo do teto dos seus pais, você deve obediência a eles. Ué, missionária, quer dizer então que quando eu sair do teto dos meus pais, eu não devo obediência a ele? Quando você sair do teto do seu pai, a escolha é sua. As consequências são suas. Mas enquanto você vive debaixo do teto do seu pai, a escolha são dos seus pais. Aquilo que você tem que fazer ou aquilo que você não tem que fazer, ela vem dos seus pais. Quando você já não estiver mais morando debaixo do teto do seu pai, a escolha é sua. O livre-arbítrio é seu. E as consequências também serão suas. Por isso que você deve lembrar de quando o seu pai te instruía, de quando a sua mãe te instruía. Mas a honra é para sempre. Ainda que você saia da casa do seu pai, ainda que você comece a fazer as suas próprias escolhas, mas a honra, ela é eternamente. Você deve honrar o seu pai e a sua mãe até enquanto eles estiverem aqui. Você tem que honrar o teu pai, a sua mãe, até quando eles forem ao encontro de Cristo. A honra é eterna. Amém? Presbítero Wagner? Lucas 2:51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E desceu com eles, quem? Jesus. E Jesus desceu com seus pais para Nazaré. E Jesus era obediente, e sua mãe guardava todas essas coisas. Amém? Então, se pararmos para analisarmos, esposo, esposas, filhos, todos nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Amém? Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem aos seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então, honra o teu pai e tua mãe. Para quê? Para que os teus caminhos, para que a tua vida, ela se prolongue na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar o seu pai, a sua mãe, como pede o Senhor, a sua vida será prolongada na terra. Por que, missionária? Porque se você desobedecer o seu pai, a sua mãe, porque se você não seguir os preceitos do seu pai e da sua mãe, porque se você não andar segundo o caminho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você desvia para o mau caminho. E quando você desvia para o mau caminho, a Bíblia diz que Satanás está pronto para te ceifar. Então, obedeça o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Quer falar, presbítero? Assim como a missionária Carliara já mencionou aqui nessa manhã, e nós queremos trazer também uma palavra de Deus para a sua vida, no sentido que esta aula falou sobre a família. Então, é bom, é agradável que você que ainda é solteiro, que está pensando em se casar, você homem, você mulher, você moça, você rapaz, que você venha orar a Deus, porque todos nós que estamos aqui nesta manhã falando para você, nós somos casados, e a vida a dois, ela é uma vida de submissão um para com o outro.
assim como tem o papel da mulher e assim como tem o papel do homem, porque são pessoas que irão morar na mesma casa, mas que são pessoas diferentes uma para com as outras. Você não pode querer que a sua esposa ou que o seu esposo ou que o seu futuro esposo, futura esposa seja igual a você, porque ele tem um gênero, ele tem uma maneira de viver, ele tem um jeito de ser. Mas sobretudo, quando a palavra de Deus ela fala sobre submissão, ela fala sobre ambas as partes. Assim como o homem ele tem o seu papel, que ele é o cabeça, e assim também como a mulher também ela tem o seu papel. E quando nós falamos disso, missionária Carliara, nós falamos da vida a dois. Nem sempre o teu esposo, a tua esposa vai concordar com aquilo que você fala, mas você tem que ouvir, respeitar, porque o seu direito começa quando o da sua companheira termina, e assim vice-versa. Então, o que nós queremos trazer para você aqui nesta manhã, é porque talvez tem muitas pessoas que você está assistindo agora, que você está falando, presbítero Wagner, eu preciso casar, eu quero casar. Sim, você tem que casar, mas você precisa casar com uma pessoa de Deus, com uma pessoa que, você homem, que não venha ser só mais uma mulher dentro de casa, mas que venha ser uma intercessora, que venha ser uma ajudadora, que venha te ajudar, né? Por mais que você é um presbítero, é um obreiro, é um pastor, ou é um levita da casa do Senhor, por mais que ela também não venha ser aquilo que você sonha de ser, mas só de ela estar do teu lado, orando por você, intercedendo a Deus por você, ajudando dentro de casa, nos afazeres, cuidando dos filhos, ela está te ajudando. Ele também está te ajudando, por mais que ele não seja o profeta de Deus que você queria, mas ele está do seu lado, orando, intercedendo, fazendo o papel dele. Então, nesta manhã, nós queremos deixar essa mensagem para você nessa manhã. Quer se casar? Procure uma pessoa de Deus, procure uma pessoa que vai te ajudar na sua vida material, espiritual, financeira, conjugal, sentimental, em todas as áreas, porque o casal ele se completa, um completa o outro. Que nesta manhã você venha ficar com essa palavra em nome de Jesus. E como nós vimos nas outras aulas, nós devemos viver esse mistério da unidade. Marido, esposa e filhos. Família, né? O seu ministério, ele começa dentro da sua casa. O seu ministério, ele começa dentro do seu lar. A sua vocação, ela começa dentro do seu lar, né? O seu caráter, a sua personalidade, a sua conduta, a sua maneira de viver o que você prega e pregar o que você vive, começa dentro do seu lar. Se dentro do seu lar você já faz errado, e se você não se consertar, lá fora você vai errar mais ainda. E é isso que nós viemos trazer nesse estudo, nesta aula para você. E a conclusão diz assim: no momento divino, todos os membros da família cumprem deveres especiais. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor e o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? E assim nós terminamos esta aula, que você possa ficar com esse estudo, que você possa aprender e que o Espírito Santo, ele possa falar no seu coração durante esse estudo. Presbítero, ora, entrega a bênção para terminar, em nome de Jesus. Enquanto nós estaremos orando, vai estar passando na tela uma leitura diária. O que é a leitura diária, missionária? É uma leitura onde você vai estar acompanhando semanalmente, diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nós estaremos mais uma vez com a aula. Então não deixe de acompanhar o estudo diário. O estudo diário, ele irá trazer os assuntos que nós abordamos nessa lição 12. Amém? Oremos ao Senhor nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nesta manhã
meu Deus, por mais um estudo da tua palavra. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada vida aqui nesta manhã. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, meu Deus, ela venha ser luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Que ela venha entrar nesse coração e o Senhor possa abençoar essa família, Senhor. Nesta manhã, esta lição, meu Deus, foi ministrada sobre a família. Ó Pai, então eu quero te entregar todas as famílias em tuas mãos. Ó Pai, aonde, meu Deus, que tem discórdia, contenda, confusão, briga, que a partir desta manhã, Senhor, a graça, o amor do Senhor venha reinar nessa casa, a paz venha reinar, a alegria venha reinar, e o Senhor venha abençoar e edificar essa família. Pai, é um pedido que nós façamos nesta manhã, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, estenda suas mãos como concha, e receba a bênção de Deus em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão e consolação do teu Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, e não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.